desde os meus talvez 19, 20 anos, eu estou fascinado pelas comunidades religiosas, as igrejas. Não me importa muito hoje em dia a sua teologia, quais são as suas doutrinas, etc. O que me importa mais ou menos é o fato que são comunidades, são lugares onde as pessoas vão e se desenvolvem como seres humanos, se desenvolvem espiritualmente, se desenvolvem socialmente como uma comunidade. Isso para mim que mais interessa. E há muitos anos que eu estou engajado em estudos, em pesquisas científicas formais que têm sido publicados em revistas científicas de ponta sobre a sociologia da religião. O que eu vou falar hoje é mais ou menos sobre a minha percepção do que faz com que uma comunidade religiosa funcione. O que eu quero dizer com funcionar? Quero dizer que é um lugar onde as pessoas se sentem bem, que não há muito conflito, onde as pessoas a fortalecem uma outra moralmente e socialmente, e é um lugar que é uma comunidade que cresce e que atrai outras pessoas, que modifica a vida das pessoas. Para mim, isso é a essência, o que realmente me atrai e me motiva. A parte teológica já menos, né? Então, a minha perspectiva é uma perspectiva um pouco mais prática. E apesar que existe um montalhão de pessoas que têm estudado esse assunto e pessoas que têm experiência prática, inclusive muito maior do que a minha, eu tenho 4 pontos que eu acho são úteis, que valem a pena as pessoas considerarem. E eu vou resumir muito rapidamente esses 4 pontos. Para mim, ter uma igreja sadia, uma igreja que funciona segundo os critérios que eu acabo de mencionar, ela precisa primeiro ter fronteiras. O que é uma fronteira? Uma fronteira é qualquer coisa que separe os fiéis do resto do mundo, ou faz com que as pessoas saibam quem está dentro da religião e quem está fora da religião, ou quem é um membro ativo e um membro não ativo. É muito importante. As igrejas protestantes liberais nos Estados Unidos, por exemplo, não faz diferença você estar dentro da igreja, fora da igreja, seu comportamento, sua identidade teológica, sua identidade social, é a mesma coisa, é praticamente um clube social. Ela não tem nada que define. E nisto aí, as pessoas acabam saindo daquelas igrejas porque elas, uma função inerente de qualquer comunidade religiosa é sair do mundo e distinguir o fiel do resto do mundo. Então, tem que ter fronteiras e, muito importante, essas fronteiras não podem ser nem muito rígidos, nem muito liberais. Se você for muito rígido, se os seus padrões de comportamento são muito longe do resto da comunidade, do resto do mundo, tipo a comunidade Amish nos Estados Unidos, que proíbe a medicina moderna, que proíbe carro, que proíbe toda a tecnologia que surgiu nos últimos 200 anos. Então, você até que pode ter uma identidade forte, mas você não consegue se adaptar ao resto você não se consegue adaptar ao mundo, e sua capacidade de evangelizar e de tocar a vida dos outros, ela acaba sendo bastante reduzida. Não que uma comunidade fechada desse tipo não tenha o seu valor intrínseco, teológico, mas, na minha experiência, estudando muitas igrejas, muitas denominações, muitas comunidades, aquelas que vão melhor são aquelas que se distinguem do resto do mundo, mas de uma forma não extremamente exagerada. E na medida que o mundo muda e os tempos mudam e o ambiente muda, eles continuam separados do mundo, mas também continuam se adaptando à mudança. Primeiro ponto. Segundo ponto é rede social da igreja. Rede social, hoje em dia, as pessoas falam em rede social, pensam em Facebook, Twitter, essas coisas. Não é isso que estou dizendo. Uma rede social eficaz, religioso, ela não é só eletrônica, ela consiste em conexões entre os membros da comunidade, e essas conexões, inclusive, elas podem ser suplementadas por meios eletrônicos, por até telefone, mas tem que ter um aspecto cara a cara, tem que ter uma certa intimidade
entre os membros da comunidade para que ela possa preencher o seu papel de transformar as pessoas e fornecer um lar espiritual e social para as pessoas. Então, a rede social da igreja é muito importante, e da mesma forma que tem que haver um equilíbrio entre as fronteiras, entre o ambiente e a comunidade, a rede social não pode ser muito íntima, não pode ser muito incestuoso. Se todos os membros da igreja são amigos do peito, só de outros membros da igreja, ela acaba estagnando, ela não consegue, inclusive, atrair as pessoas de fora. Então, tem que ter um certo equilíbrio. Inclusive, há uns 15 anos, eu fiz um estudo grande no Distrito Metodista dos Estados Unidos, e nós fomos nas congregações, nós levantamos as pessoas, com quem que você fala nessa congregação, com que frequência, com que intimidade, e nós percebemos que as igrejas que cresciam mais, eram mais saudáveis financeiramente e em termos sociais, eram as igrejas onde havia um equilíbrio. As pessoas não eram totalmente ligados ao outro membro da igreja, com aquele contato super íntimo, tinha um certo equilíbrio. Eles tinham seus amigos, suas amizades dentro da igreja, mas essas amizades não eram as únicas e não eram tão fortes quanto nas igrejas que não cresciam, que não eram tão saudáveis, né? Então, o equilíbrio em termos da rede social interna da igreja é muito, muito importante. Não pode ser nem muito fraca, que outra vez a igreja dissolve, nem muito forte, muito densa, que a igreja acaba se fechando em si e não consegue preencher a sua função. Terceiro ponto, cada igreja tem que ter uma identidade demográfica. O que é isso? Ela tem que, talvez não explicitamente, não tem que ter necessariamente a nossa missão é atrair jovens atletas e a classe média e os seus pais, mas que tem uma sensação que as pessoas que vão na igreja, mesmo que não são daquele tipo, que elas sabem, elas conseguem se localizar. Nessa igreja quem se sente bem são as pessoas de classe média baixa, de classe média alta, as pessoas mais humildes, as pessoas que migraram do norte e nordeste, as pessoas que passaram por certos tipos de trauma. A igreja tem que ter uma identidade central que, contudo, outra vez, não pode excluir o resto do mundo. O resto do mundo vai sentir a igreja desse tipo, mas muitas vezes ela vai também atrair outros tipos de pessoas, e essas pessoas têm que ser bem-vindas e têm que fazer parte do tecido social da igreja. Então, ter uma identidade muito clara, muito importante. Quase sempre, quando por algum motivo a igreja tem que mudar de identidade, eles têm muita dificuldade. E às vezes pode até chegar à conclusão de que nós enfatizamos um grupo étnico, uma minoria de um certo tipo que não está mais relevante e tem que mudar, mas é bastante difícil. Finalmente, toda igreja tem que ter um sistema de atividades. Com isso, eu quero dizer que tem que ter uma maneira de fazer as coisas que está mais ou menos previsível. Ela não pode estar totalmente litúrgico, né? Não pode ser a mesma coisa toda semana. Tem que ter alguma imprevisibilidade, mas ao mesmo tempo tem que ter um sistema que todo mundo consegue entender e seguir mentalmente sem muita dificuldade. Normalmente isso acontece em uma de duas formas. Ela ou acontece com uma estrutura de culto que é bem previsível, mas o conteúdo de culto que pode variar, ou o contrário, o conteúdo está bastante estável e previsível, mas a ordem, a sequência, os tópicos podem mudar bastante. Um bom exemplo de um conteúdo que varia muito, mas que a estrutura, o sistema de atividade é fixo, é a congregação cristã no Brasil. Chegou na igreja, você não sabe quais hinos serão cantados, quem vai orar, quem vai pregar, o que vai pregar, que a escritura vai ser pregada. Tudo isso vem na hora, vem da inspiração do momento.
mas a sequência do culto é sempre o mesmo. 3 hinos, oração, testemunhos, pregação, palavra, assim por diante. Então, as pessoas se sentem bem porque sabem que sempre vai ter aquela sequência, embora, por outro lado, não se sentem, está sempre esperando aquela novidade, aquele movimento de Deus, né, que atrai as pessoas, mas ela tem estabilidade. Na igreja que eu frequentava nos Estados Unidos, era quase que o contrário. Se já postava na internet, ou semana que vem o tópico vai ser isso, já se sabia, tinha os hinos, tudo que ia ser cantado, era planejado, ensaiado de antemão, só que variava bastante de semana para semana a ordem, quem falava. Às vezes também planejava uma coisa, mas chegava lá sem sentir a inspiração de fazer outra coisa. Ou seja, tem que ter simultaneamente estabilidade e originalidade e novidade para que as pessoas se sentem bem, mas para que as pessoas também consigam se desenvolver e adquirir novas informações e novas perspectivas. Outra vez, você pode ver um certo equilíbrio entre todos esses elementos. Fronteiras muito rígidas não dá certo, fronteiras muito frouxas, a organização some. Rede social muito esgarçado, muito fraco, a igreja some. Rede social muito forte, ela acaba minguando porque ninguém de novo chega. Identidade extremamente fechado também fica limitado. A identidade, sem identidade você não consegue criar uma congregação. E finalmente o sistema de atividade ele tem que ter, se ele está muito rígido, ela acaba amortecendo, ela acaba cansando. Se ela estiver totalmente aberto, a pessoa não se sente bem porque ela não sente conforto, não se sente em casa, não sente um lar espiritual e social. Espero que as ideias sejam úteis, agradeço os vossos feedbacks, as vossas interações. Eu posso ser encontrado no site www.resolverconsultoria.com.